Bem, começamos, vamos à oração inicial, né? Hoje nós vamos fazer a oração para antes de estudar, escrever e ensinar de Santo Tomás de Aquino, que é uma oração que eu considero completa para a vida da catequese, porque na catequese é necessário, em primeiro lugar, o aumento da fé. A gente tem que estar sempre interessado em aumentar a nossa fé, para compreender as verdades sobrenaturais, que são caríssimas à nossa vida espiritual cristã, e também trabalha com a questão intelectual, que é tão necessária nas aulas de catequese. Né? Se o meu intelecto não estiver ali purificado pela fé, pela graça divina, ele dificilmente vai poder servir-nos durante as aulas, visto que a gente encosta aqui em temas extremamente complexos, tá? Temas que fogem, por vezes, do mundo secularizado em que nós vivemos, né? Onde os hábitos são outros, então o intelecto ele tem que estar em dia. Daí a necessidade dessa oração. Então vamos à oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inefável Criador, que dos tesouros de vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, dispondo-as no céu com ordem admirável, e que distribuíste o universo com harmonia. Vós, que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio do vosso esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e derramai sobre os meus lábios a graça de vossa bênção. Concedei-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e a perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, meus amigos, sejam bem-vindos, né? Mais uma aula do nosso curso de catecismo, de preparação para o recebimento do sacramento do Crisma. Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre os mandamentos. Né? Na primeira aula sobre os mandamentos, nós fizemos uma introdução e mostramos a importância dos mandamentos. Né? Depois, nós falamos do primeiro mandamento, né, que é amar a Deus acima de tudo. E hoje nós vamos ver o segundo e o terceiro mandamento. Tá? Segundo e terceiro mandamentos, que são, obviamente, muito, mas muito importantes, como nós já vimos em aulas anteriores. Tá joia? Vale lembrar que essa fórmula, né, moral dos mandamentos é uma fórmula chamada fórmula catequética, promulgada pela Igreja a partir, obviamente, da leitura dos livros do Antigo Testamento, onde os mandamentos aparecem em forma de texto. Né? Daí, inclusive, eu já expliquei isso muito bem há 2 aulas atrás, daí, inclusive, que surge aquela confusão entre o número de mandamentos entre os protestantes e os católicos, e às vezes até pela posição dos mandamentos. Mas veja, essa confusão, ela é uma confusão acidental, porque você pode ler lá o texto, né, todo o texto dos mandamentos sendo recebidos no Monte Sinai, ali nas tábuas de pedra, mas os mandamentos eles são recebidos em forma de texto, pelo menos é o que está lá escrito nas Sagradas Escrituras. Então você pode olhar para o texto e extrair 10, 9, 12, 11 mandamentos, tá? Mas você também pode fechar numa fórmula, como a igreja resolveu fazer, fechar numa fórmula de 10 mandamentos. Por quê? Porque o número 10 tem um poder de memorização maior, é um número redondo, é um número que facilita a nossa memorização. Então, ao contrário do que nos acusam os protestantes, o número de mandamentos não é um artifício da igreja, né? Não é um arbítrio da igreja. Não, muito pelo contrário. É uma definição dentro do texto sagrado a partir de uma fórmula. É só isso, tá? A Igreja Católica não está excluindo nem escondendo mandamento nenhum, nem está artificializando o mandamento, nem está alterando mandamento nenhum. Tá? Igual hoje. Ó. Hoje o terceiro mandamento, que nós vamos falar um pouco, ó, diz, ó, guardar domingos e festas de guarda. É óbvio que guardar domingos não está no texto original da Bíblia. Mesmo porque está lá escrito guardar os sábados.
Então, aparentemente, parece que a igreja mudou de sábado para domingo. A gente vai ver que não é nada disso. Essa alteração tem uma justificativa de ser e não é uma justificativa pela qual nos apontam e nos criticam os protestantes. Mas a gente vai ver isso com cuidado. Fiquem tranquilos que a gente vai tirar todas as dúvidas, ok? Então, para início de conversa, quais são o segundo e o terceiro mandamentos? São eles. O segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Não tomar o nome de Deus em vão. Esse é o segundo mandamento. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda, que são os dias de preceito. Ok? São esses dois mandamentos que nós vamos trabalhar. É óbvio que nós vamos dar mais atenção ao segundo mandamento, tá? Porque o terceiro mandamento, ele tem poucas coisas para serem faladas, né? Porque eu parto do princípio que todos vocês já guardem os dias de domingo e os dias de preceito, né? Vocês estão presentes na missa todo domingo, né? Porque senão não estariam com a vida adequada àquilo que a igreja manda, né? A igreja pede. Então, quando a gente for falar do terceiro mandamento, a gente vai fazer alguns apontamentos no final da aula e não vai precisar, como é que eu vou dizer, analisar com mais detalhe o terceiro mandamento. Mas o segundo, sim. O segundo precisa de uma análise mais detalhada, porque geralmente nós confundimos esse mandamento. Quando a gente diz, ó, não tomar o nome de Deus em vão, a gente não sabe direito o que isso significa. Vamos ser muito honestos, tá? A gente já ouviu falar nesse mandamento, mas a gente não sabe direito o que significa. Como assim? Não tomar o nome de Deus em vão. Será que quando eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu já estou tomando o nome de Deus em vão? Isso já é pecado? Percebe? Então, assim, a gente tem um pouco de, como é que eu vou dizer, confusão a respeito do segundo mandamento. Então, a gente vai ter de mirar a nossa atenção mais nesse segundo mandamento. Lembrando também que, antes da gente começar a explicação desses dois mandamentos, lembremos sempre que os 10 mandamentos, eles possuem uma forma sintetizada, pronunciada pela própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um doutor da lei judaica chega para nosso Senhor e pergunta num tom desafiador para tentar desmascará-lo quais são os maiores dos mandamentos, Jesus responde, ele diz, todos os mandamentos são sintetizados em 2, que são os principais. O maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo maior, amar o próximo como a si mesmo. Esses 2 mandamentos, olha que coisa curiosa, eles formam a síntese, o resumão dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão sintetizados nesses 2. Então, qualquer um dos 10 mandamentos que nós estamos estudando, no fundo, estão falando em amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. Tá joia? É o que nós chamamos de mandamentos do amor, né? Que foi a nossa primeira aula sobre os mandamentos, ok? Dito isso, vamos então ao segundo mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O que será que está querendo dizer aí no mandamento sobre o nome de Deus, né? Para a gente entender isso, a primeira coisa que a gente tem que compreender é a importância do nome, tá? O nome é um negócio muito importante para a vida humana, muito importante mesmo. Se vocês observarem, qual é a grande diferença que vocês encontram entre o ser humano e um animal, o ser humano e um vegetal? Simples, é que o ser humano verbaliza suas ideias através de nomes. Tem uma diferença, sim, crucial entre um ser humano e um animal. Animal nenhum pronuncia nome. Animal emite grunhido. Animal emite sons. Mas aqueles sons, veja, existe alguma coisa nos sons emitidos pelos animais que a gente fala assim, cara, eles estão transmitindo aí um som, mas esse som aí não é nome. Né? Não é nome. Né? Até quando o papagaio pronuncia algo com a aparência de um nome, a gente tem a certeza absoluta de que o papagaio não sabe o que está falando. É isso? Você tem lá um papagaio de estimação, ensina ele a falar o seu nome. A Mariana tem um papagaio e fala assim, papagaio, você vai ensinando o papagaio, daqui a pouco o papagaio está falando, Mariana, Mariana. Mas veja, quando o papagaio pronuncia a palavra Mariana, a palavra Mariana não está carregada de nome. Porque está mais do que claro que o papagaio não tem uma noção muito clara do que é Mariana, de quem é Mariana. Né? É a mesma coisa que acontece com o nosso cachorro de estimação. Né?
A gente fala, Totó, vem cá. Ele vem, ele vem. Só que veja, ele não tem a consciência plena de que existe uma palavra especial chamada nome e que esse nome tem a pressuposição de estar emitindo a identidade dele. Caramba, o cachorro nunca parou para pensar assim, caramba, eu me chamo Totó. Ele nunca parou para pensar nisso. Sabe por quê? Porque falta ao cão o poder intelectual de associar um som a um nome e a uma identidade. Cachorro nenhum pressupõe identidade entre ele e o nome. Ele atende o chamado como um som que lhe é familiar e que ele já acostumou a responder. Ó. Percebe? Então tem uma diferença aí muito crucial entre apenas emitir um som com a categoria de nome e que pressupõe uma identidade. Né? Quer ver? Ó, vou mostrar para vocês a importância que o nome tem para o ser humano. Como o ser humano verbaliza o nome, e todo ser humano, a princípio, tem nome, né? Você pode perceber na sua vida cotidiana que você fica muito irritado quando alguém confunde seu nome. Não é assim? Alguém vai me chamar de Roberto e me chama de Rafael. O cara confundiu. E, pô, ele me confundiu com o meu nome. Por que isso nos magoa? Nos magoa por um motivo muito simples. O nome Roberto representa quem eu sou. Se ele está me chamando por outro nome, ele está me confundindo com outra pessoa. Então, ele não levou a sério, não levou com a devida seriedade o que eu sou, pô. Naquele contato que eu tive com ele lá atrás, quando eu me apresentei, ele não deu um tom de seriedade para isso. E isso vai me magoar. Pô, ele me confundiu com outra pessoa, caramba. Ele não tem a percepção da minha identidade. Tá vendo? A gente fica chateado para mostrar a importância do nome. Quer ver outro exemplo da importância que a gente dá ao nome? Olha que coisa curiosa. Quem aqui já teve contato com criança muito pequena, né? Quem aqui é mãe, né? Pai, tem contato com criança muito pequena, é muito interessante, porque a criança, ela ali recém-nascida, ela não atende pelo nome, porque ela ainda não tem a consciência adequada entre o som, o nome e a identidade. E o que vai acontecendo em relação à criança? Vai acontecendo um negócio muito interessante. A criança vai crescendo e você vai chamando ela pelo nome dela, né? Aí, daqui a pouco, ela já começa a atender pelo próprio nome. Ela começa a atender pelo próprio nome. Mas esse primeiro atendimento é parecido com o atendimento de um animalzinho. É parecido. Aí, daqui a pouco, a criança parece que sobe mais um degrau. É muito interessante. Ela começa a aprender a falar o próprio nome. Aí você pergunta para ela alguma coisa, aí ela, ao invés de falar eu, ela fala o próprio nome, como se fosse na terceira pessoa. Já viu? Fala assim, eu tenho uma priminha, né? Eu tenho uma sobrinha, desculpa, a Luma, né? Eu lembro dela pequenininha. Eu falava, e aí, Luma, você fez aquilo? A Luma não fez. Ó, ela se tratava com o próprio nome, querendo mostrar para mim o seguinte, olha, eu sei o que significa o som Luma. O som Luma é uma palavra e eu respondo por essa palavra, então é um nome. Aí daqui a pouco ela sobe mais um degrauzinho, aí olha que interessante, ela já começa a falar eu. Você fala, Luma, vem cá. Você quer que eu vá aí? Você quer que eu vá aí? Ou seja, ela já usa o termo eu para deixar ainda mais claro que ela sabe que Luma não é um mero som. Luma é um nome e que a identidade que responde a esse nome é o eu dela. Olha a importância do nome aí. Isso é muito bonito na educação das crianças. A percepção do nome. Quer ver outro exemplo da importância do nome? Um exemplo bíblico agora. Olha que interessante. No livro Gênesis, depois que Deus cria o homem, cria Adão, cria Eva, ele pede a Adão, olha que coisa curiosa, ele pede a Adão para Adão dar os nomes às coisas. Olha que coisa bonita. Ó. Deus pede, atribui a Adão a vocação de nomear as coisas. Por que isso é muito bonito e por que isso é muito importante? Isso mostra que Deus deu a capacidade ao Adão, aos seres humanos, a capacidade intelectual de captar a identidade das coisas.
e pronunciar um verbo que possa simbolizar, em termos de nome, o que são as coisas. Ó. Então, dar nome às coisas é verbalizar um som especial que atribui a identidade daquilo que Adão está captando e está percebendo. Veja, quando eu falo isso aqui é uma xícara, no nome xícara, já está atribuída a identidade desse objeto. Então, veja a importância do nome. Agora, vamos ser muito francos. Se o nome é muito importante para as coisas, e se o nome ainda é mais importante para as criaturas humanas, o que dirá a importância do nome de Deus, pô? Daí o mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Que pode ser traduzido pelo seguinte motivo. Veja, nome é um negócio importante e o nome de Deus é o nome mais importante de todos. Então, não tratar o nome de Deus com devido respeito é desrespeitar Deus. E desrespeitar Deus é desrespeitar o ser infinito. Logo, o seu desrespeito tem valor infinito. Se eu confundo o nome do Israel com outro nome e o Israel fica magoado, ele tem razão de ficar magoado. Então eu tenho uma dívida com o Israel. Falei, pô, o Roberto é fogo, hein? Me confundiu com outra pessoa. Caramba, ele não tem respeito à minha identidade. Pô, ele esqueceu quem eu sou, que absurdo é esse? Agora você imagina com Deus. É óbvio que é uma penalidade muito mais grave. É óbvio que é algo muito mais grave. Daí o fato de ter esse segundo mandamento. Está lá nas tábuas da pedra entregues ao Monte Sinai. Não tomar o nome de Deus em vão. Percebe? Então devemos ter um respeito máximo ao nome de Deus. Ao nome de Deus. Ok? E aqui de cara, já vou dizer algo que é muito importante, tá? Não tomar o nome de Deus em vão, apesar de ser um regimento moral na negativa, ó, não tomar o nome de Deus em vão, esse regimento moral na negativa pressupõe uma afirmativa. Que afirmativa é essa? É pronunciar o nome de Deus da maneira mais reverente possível. Então, por exemplo, de cara, o que já podemos falar é o seguinte, antes de analisarmos de maneira mais detalhada esse mandamento, já de cara é necessário dizer o seguinte, olha, não é apenas aconselhável, como é válido, extremamente válido, usar o nome de Deus na sua vida, com profunda reverência. Vou dar um exemplo, um hábito que é muito bom de se seguir. É um hábito que pressupõe vida espiritual, né? É quando você recebe uma graça, ou alguém próximo recebe uma graça e te comenta isso, aí você diz assim, olha, Deus seja louvado. Ó, Deus, igual aconteceu comigo, né? A Vitória engravidou. Como a maior parte dos meus amigos próximos são cristãos, quando eu comentei para eles, eles falaram, cara, que graça, Deus seja louvado. O que eles estão fazendo ali? Eles estão trazendo o nome de Deus à sua devida importância, à sua devida gravidade. Usando o nome de Deus para dizer o seguinte, olha, isso daí que aconteceu com você é uma graça. E essa graça aconteceu graças a Deus. É igual a gente usa, ó, graças a Deus. Graças a Deus. Está usando o nome de Deus, ó. O nome de Deus da maneira correta. Deus te ouça. Ó, Deus te ouça. Não há problema nenhum, tem que usar, é aconselhável. Agora, é óbvio que, isso aqui é muito importante que eu vou dizer agora, a reverência ao nome de Deus também pressupõe entendimento do porquê que se está usando o nome de Deus. Pode virar hábito? Não só pode, como deve. O que não pode acontecer é virar um automatismo. Um mero automatismo. Deus te ouça, Deus seja louvado, sem trazer o tom de gravidade, de peso grave que o nome Deus tem.
Então tem que ter reverência. Reverência pressupõe entendimento do porquê se está falando no nome de Deus. Entende isso daí? Ó? Deve-se evitar a irreverência. Deve-se evitar a irreverência, ou seja, pronunciar o nome de Deus sem ter a consciência do peso, da gravidade do nome de Deus. Só no automatismo, é meio irreverente. Não chega a ser pecado mortal, por vezes nem pecado venial é uma mera imperfeição. Mas veja, é uma imperfeição que deve se evitar. Pior é não falar Deus seja louvado. Menos pior é falar Deus seja louvado com irreverência, e o adequado seria falar Deus seja louvado com reverência. Aí é adequadíssimo. Então, assim, a primeira dica que eu dou a vocês em relação ao não descumprimento do segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, é se policiar ao ponto de conseguir conquistar um bom hábito de pronunciar o nome de Deus sempre tendo a consciência do seu peso e da sua gravidade. Diga, Real. Bom dia a todos. Roberto, os judeus, eles têm essa habilidade de não falar o santo nome de Deus em vão, tanto que eles consideram que falar Yahvé ou Yod He Vav He são impronunciáveis, a não ser em estudo ou em oração. Então, na verdade, existe uma cultura judaica que é até mais forte de não pronunciar o nome de Deus em vão. Assim, acho que o cristão ele pronuncia de forma mais, vamos botar assim, mais comum, mas a gente está perdendo essa identidade, essa identidade como os judeus faziam, como os judeus fazem ainda. Muito boa pergunta. Realmente, os judeus eles têm um respeito máximo por esse segundo mandamento e têm uma reverência gigantesca ao pronunciar o nome de Deus. Uma reverência, assim, que é perceptível na cultura deles. É bem perceptível isso, tá? Isso é um costume que os cristãos perderam. Você tem toda a razão, tá? E, infelizmente, o nome de Deus passou a ser uma espécie de esparadrapo, um automatismo que nós usamos para qualquer coisa. Isso é um erro. Isso é um erro. Né? É um erro. O que devemos fazer, repito, é trazer o peso da gravidade do nome de Deus. O que não, olha só, isso aqui que eu vou dizer é importante. O que não significa dizer que não devemos usar o nome de Deus. Acho que o Roberto travou, né? Travou o vídeo dele. Travou a conexão dele.
Voltamos. Voltou aí, gente? Tá ouvindo agora direitinho? A internet caiu. Sim, voltou. Desculpa. Vamos lá. Então, assim, o Iel, nós não devemos... Caramba, tá pausando de novo. Deus. Parece que está instável a internet. Voltou, né? Vamos lá. O que a gente não pode fazer, né, é confundir duas coisas. É confundir o respeito máximo, reverência máxima ao nome de Deus. Eita, tá caindo. Tá pausando. Meus amigos, o áudio está bem ruim, né, para vocês? Está aparecendo para mim seu vídeo está pausado devido a problemas com sua rede. Eu estou ouvindo normal. Ah, tá? Olha Então que tá o áudio beleza. tá- Então vamos lá. Ah, então tá jóia. Vamos lá. Vamos ver se a rede se Eu estabiliza. tô ouvindo normal. Então tá bom. Então vamos lá. A gente não pode confundir o seguinte, olha. Pronunciar o nome de Deus com o máximo de respeito, não significa evitar de pronunciar o nome de Deus. Entende? Porque, por vezes, a gente pode observar, talvez, tá? Eu não sei se é assim. Talvez você possa encontrar um certo exagero em outras culturas, como a cultura judaica, em evitar, inclusive, de falar o nome de Deus. Não, não se deve evitar. A vida cristã aconselha que se fale o nome de Deus, que preencha a sua vida com o nome de Deus. Então, quanto mais se fala o nome de Deus, melhor é. Mas é óbvio que o ideal é pronunciar o nome de Deus com máxima reverência. Ou seja, admitindo o peso, a gravidade que o nome de Deus acarreta. Então, quando eu tenho como hábito responder uma graça concedida, Deus seja louvado, isso é muito bom. Porque realmente devemos louvar a Deus ainda mais pela graça concedida. Isso é muito bom, isso é aconselhável. Ok? Diga lá, Mariana. Acho que a Mariana levantou a mãozinha, não sei se ela quer falar algo. Não? Então vamos lá. Ficou claro e real? Assim. Beleza? Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar mais um passo. Acho que apertou Agora sem vamos... querer aqui, Roberto. Desculpa. Ah, tá jóia, sem problema. Então o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos pegar esse segundo mandamento, ó. Não tomar o nome de Deus em vão. Espera aí, só um segundo. Eu não vou apertar isso agora aqui, não. Espera aí. Só um segundinho, meus amigos. Tá aparecendo aqui para mim que a estabilidade da rede tá ruim nos últimos minutos. Não, nada demais. Vamos lá, continuando. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tomar o mandamento em sua gravidade extrema, ou seja, na sua fórmula negativa. Não tomar o nome de Deus em vão. O que isso significa? Nós vamos tentar aqui analisar quais são os pecados ou as imperfeições que atentam contra esse segundo mandamento. Ou seja, quais são as ações humanas que desobedecem o segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Então, assim, para efeito de memorização, tá? Para efeito de memorização, são 5 os principais pecados ou imperfeições contra o segundo mandamento. São 5. Quais são esses 5, tá? Eu vou ler primeiro o nome dos 5, depois explico cada um deles de maneira mais detalhada. Os 5 pecados contra a reverência, contra o segundo mandamento, são: primeiro, a falta de respeito. Segundo, mentira em juramento. Terceiro, não cumprimento de um voto. Quarto, maldição. E quinto, a blasfêmia. A blasfêmia. Então, veja, são 5 os atos que atentam contra o segundo mandamento: falta de respeito,
mentira em juramento, não cumprimento do voto, maldição e blasfêmia, tá? Agora nós vamos analisar cada um deles, tá? Comecemos pela falta de respeito, ok? Para nos auxiliar, eu vou colocar aqui um trecho, né? Um trecho do livro A Fé Explicada, do Léo Tressi, que está totalmente correlacionado ao catecismo, para falar sobre a falta de respeito. Vou colocar aí na tela, tá? Só um segundo. Que apareceu. Ok? Tá aí. Olha o que diz o texto em relação à falta de contra o cimento. Diz o seguinte, ó. Texto, para ficar melhor. A mais espiritual é o simples pecado de falta de respeito. Então, veja bem, dos 5 pecados, esse primeiro, a falta de respeito. Usar o seu santo nome para derrubarmos os nossos sentimentos. Não, por amor de Deus. Garanto por Deus que te lembrarás. Minha Nossa Senhora. Raramente se passa um dia sem que ouçamos frases como estas. Aliás, a minha Nossa a respeito do segundo mandamento. Quando te diz no Professor, agora eu acho que a internet tá ruim. Agora eu acho Tá que a ruim a internet está internet? cortando bastante. Quando você Caramba. começou a compartilhar. Eu não sei o que está acontecendo com a rede, cara. Mas vamos lá. Vamos Não tentar sei da sua retomar. conduta. Tá joia. Vamos tentar retomar aqui. Se ficar muito ruim, Thiago, por favor, chame minha atenção de novo, tá? Que a gente vê o que a gente faz, ok? Vamos lá, então, meus amigos. Veja bem. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, que a igreja nos recorda a respeito do segundo mandamento. Quando diz não tomar o nome de Deus em vão, a igreja, ela abre um parênteses aqui muito importante. Nome de Deus aí transfigura, ou seja, como é que eu vou dizer? Transborda do próprio nome de Deus e esbarra no nome de Maria Santíssima e no nome dos santos. Tá? Então, esse mandamento ele se estende ao nome de Maria Santíssima e ao nome dos santos. Então, todos esses pecados que eu vou relatar agora, começando com a falta de respeito, também está relacionado ao nome de Nossa Senhora e ao nome dos santos, tá? Só para deixar isso claro. Isso é um apontamento da igreja, ok? Então, voltemos aqui ao texto. Ó. A forma mais habitual do pecado é o pecado da falta de respeito. Então, dos 5 que eu relatei, o mais comum é a falta de respeito. Usar o seu santo nome para desafogarmos os nossos sentimentos. É que ele cita alguns exemplos. Aí continua o texto. Ó. Raramente se passa um dia sem que ouçamos frases como estas. Às vezes, sem haver sequer a desculpa das emoções. Todos conhecemos pessoas que usam o nome de Deus com a mesma sem cerimônia com que falariam de alhos e cebolas, coisa que sempre é uma prova certa da superficialidade do seu amor a Deus. Então, o que o texto está dizendo aí de cara? Né? Está mostrando o seguinte, olha, a maior parte das vezes nós usamos o nome de Deus, o nome de Nossa Senhora, o nome dos santos, né, com uma irreverência que não é indicada, que demonstra ali já uma falta de respeito, que foi o que eu falei ao início da aula. Continua o texto. Em geral, este gênero de irreverência é pecado venial, ou seja, pecado leve, na maior parte das vezes, porque falta a intenção deliberada de desonrar a Deus ou de desprezar o seu nome. Então é pecado venial por quê? Porque por mais que você esteja usando aqueles nomes ali de maneira irreverente, sem o real peso e sem a real gravidade, você não tem a intenção deliberada de desrespeitar a Deus. Você está fazendo isso de uma maneira mais ou menos mecânica, inconsciente, automatizado. Então não chega a ser pecado grave. É pecado venial. É óbvio que se você estiver fazendo isso com a clara intenção, aí já é pecado grave. Tá? Aí já é pecado grave. Tanto é que o texto coloca, se essa intenção existisse,
o pecado se converteria em mortal. Mas, de ordinário, é apenas um modo de falar devido à leviandade e ao descuido, mais do que a malícia, né? Porque está mais automatizado do que qualquer outra coisa. Continua o texto. Este tipo de irreverência pode tornar-se mortal, no entanto, se for ocasião de escândalo grave. Por exemplo, se com isso um pai destrói nos filhos o respeito devido ao nome de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Deixa eu voltar aqui à tela. Isso aqui é importantíssimo, tá? Olha só. Quando você pronuncia o nome de Deus, o nome de Nossa Senhora, o nome dos santos, com irreverência automatizada, que não é um desrespeito de maneira deliberada, é pecado leve. É pecado leve. Só que o texto aqui chama atenção para um dado importante, um dado interessante, que é o seguinte. Por mais que isso esteja automatizado na sua conduta, só que você tem uma relação social complexa, por exemplo, você tem filhos, você é professor, igual ao meu caso, eu tenho alunos, eu não posso ficar usando o nome de Deus, dos santos, de Nossa Senhora, de maneira automatizada. Porque aí, perto dessas pessoas, porque aí já pode se transformar em pecado grave. Porque eu já vou estar mal educando os meus alunos ou os meus filhos. Ou seja, mostrando para eles que você pode usar o nome de Deus, dos santos, de Nossa Senhora, de qualquer jeito, quando no fundo não pode. Aí já vira pecado grave. Porque a importância social da minha função em sociedade como pai ou professor demanda que eu tenha um cuidado especial em usar o nome de Deus, usar o nome de Nossa Senhora e usar o nome dos santos. Percebe a questão? Então, a falta de respeito é pecado leve ou uma mera imperfeição quando eu uso o nome de Deus, de Nossa Senhora e dos santos de maneira irreverente. Mas, se a minha função social pressupõe educação a alguém, aí eu já tenho que ter um cuidado maior. Usar o nome de Deus habitualmente para o meu filho, de maneira irreverente, já é pecado mortal. Então, a falta de respeito transita em pecado venial e pecado grave, dependendo da importância social que você tem. Conseguiram compreender isso? Esse é o primeiro dos pecados contra o segundo mandamento, que é a falta de respeito. Ok? Tá claro? O segundo pecado contra o segundo mandamento também é expresso no texto, que seria mentir em juramento. Mentir em juramento. Agora vocês vão perceber que a coisa ganha um tom de maior gravidade. Olha o que diz o texto sobre o juramento. Jurar é tomar Deus por testemunha da verdade do que se diz ou se promete. Se exclamo por Deus, é uma irreverência. Mas se eu digo, juro por Deus que é verdade, já é um juramento. Percebe? Então, o juramento pressupõe aí o juro, né? E a promessa que é verdade. Aí você já está em juramento. Aí veja, você não está numa mera irreverência. Jurar por Deus que é verdade é um juramento. Já se vê que jurar não é necessariamente um pecado. Mesmo porque, meus amigos, tem que abrir aqui um parênteses. A todo momento nós somos chamados em jurar por Deus. E nós não devemos renunciar a isso. Não é isso? Quando você tem, por exemplo, um compromisso sacramental social, um compromisso sacramental público, né? Como, por exemplo, no matrimônio. Eu juro fidelidade à minha esposa. Por Deus que eu estou jurando. É um juramento que eu sou chamado a agir. Então, o juramento em si, ele obviamente não é pecado. Aliás, ele é até indicado em certas circunstâncias da nossa vida. Continua o texto. Antes, pelo contrário, um juramento reverente é um ato de culto grato a Deus. Se reúnem 3 condições. Então, aqui, para você saber se o juramento é válido, se o juramento é válido e não desrespeita o segundo mandamento, tem que reunir 3 condições, tá? Quais são as 3 condições? Deve ter razão suficiente, deve ser um juramento verdadeiro
e deve ser um juramento promissor. Tá? Vamos ver no que consiste essas 3 condições do juramento. Olha o que diz o texto. A primeira das condições é que haja razão suficiente. Ó. Razão suficiente. Não se pode invocar frivolamente Deus como testemunha. Ou seja, você não pode jurar a Deus sem ter uma razão. Só por jurar. Tem que ter uma razão suficiente. Continua o texto. Às vezes, até é necessário jurar. Por exemplo, quando temos que depor como testemunhas em juízo ou somos nomeados para um cargo público. Outras vezes, a própria igreja pede que se jure, como aos padrinhos de um batizado, cujo registro batismal se tenha perdido. Né? Ou quando você também tem, como eu relatei, o caso do matrimônio. Outras, não é que se tenha que fazer o juramento, mas pode estar a serviço de um fim bom, que contribua para a honra de Deus ou para o bem do próximo. Garantir a verdade do que dizemos com o juramento. Percebe? Jurar sem motivo ou necessidade, salpicar a conversa com frases como juro pela minha saúde, juro por Deus que é verdade, e outras parecidas, é pecado. Por que é pecado? Porque você está jurando sem uma razão suficiente. Ó. Tá certo? Normalmente, se dizemos a verdade, esse pecado será venial. Então, veja bem, olha só. Deve-se jurar com uma razão suficiente. Só que quando se jura sem razão suficiente, mas de maneira verdadeira, então é pecado venial. É pecado, mas é leve. Agora, se você jura sem razão suficiente e sem um comprometimento com a verdade, aí, meu amigo, já é pecado mortal. Porque aí já tem malícia. Percebe a questão? Então, você está contando uma mentira para alguém e jura por Deus, sendo que isso é mentira. Então, além de não ter razão suficiente, ainda é uma mentira. É óbvio que isso é pecado mortal. Ok? Continua o texto. Mas, se o que dizemos é falso e sabemos que o é, este pecado é mortal. Esta é a segunda condição para o legítimo juramento. Então, além da razão suficiente, é necessário que o juramento seja verdadeiro. Qual é a condição? É que, ao fazer o juramento, digamos a verdade estrita, tal como a conhecemos. Invocar Deus por testemunha de uma mentira é uma desonra grave que lhe fazemos. É o pecado de perjúrio, e o perjúrio deliberado é sempre pecado mortal. Então, além de se indicar que não deve se jurar sem razão suficiente, obviamente o juramento tem que ser verdadeiro. E a última exigência para o juramento é que ele seja um juramento promissório. Olha o que diz o texto. Para que um juramento seja meritório e um ato agradável a Deus, deve ter um terceiro elemento. Se trata do que chamamos um juramento promissório. Se nos obrigamos a fazer alguma coisa sob juramento, devemos ter a certeza de que o que prometemos é bom, útil e possível. Percebe? Então, não adianta fazer um juramento de algo impossível. Porque se é impossível, você não está tendo juramento de efeito promissório. Você sabe já de antemão que você não vai poder cumprir, meu filho. Então, será pecado. Se alguém jura, por exemplo, vingar-se de uma injúria recebida, é evidente que tal juramento é mau. Então, veja, além de ser promissório, tem que ter também a bondade no próprio juramento. É óbvio que se vingar é algo ruim. Se é algo ruim, você já está em pecado. Você não pode jurar se vingar de alguém. Eu juro por Deus que vou me vingar de você. Você já está em pecado. Já está usando aí o nome de Deus em vão, desobedecendo o mandamento. Joia? Mas se o juramento promissório é bom, então devo ter a sincera determinação de fazer o que jurei. Ok? Então, o juramento, para não ser pecado contra o segundo mandamento, tem que reunir razão suficiente, verdade e ser promissório. Tá joia? Então, falamos aqui do juramento. Ok? Terceiro
pecado contra o segundo mandamento? É o não cumprimento do voto. Não cumprimento do voto. Veja, voto não é a mesma coisa que juramento. Tá? Voto não é a mesma coisa que juramento. Ok? O que é um voto? Qual a diferença do voto para o juramento? Quando você jura por Deus, para fazer algo. Geralmente a alguém. Geralmente a alguém. O voto, ele tem uma gravidade maior. Por quê? Quando você vota, faz um voto usando o nome de Deus, significa dizer que você quer cumprir algo, e esse algo está diretamente ligado a você mesmo e a Deus. Então você não está apenas jurando por Deus que vai fazer alguma coisa. Você está fazendo um voto, falando que vai cumprir um voto que você fez em nome de Deus, para o próprio Deus. Então, o não cumprimento de um voto é mais agravante, porque aí você está atentando diretamente contra Deus. Não indiretamente, como no juramento. Percebe a questão? Quer ver? O texto nos explica de maneira mais detalhada o que é o voto. Quando fazemos um voto, prometemos algo a Deus com a intenção de nos obrigarmos. Prometemos algo especialmente grato a Deus sob pena de pecado. Neste caso, Deus não é mera testemunha, como no juramento. Deus é também o destinatário do que prometemos fazer. Então, por exemplo, eu prometo fazer um voto de castidade. Prometo entrar numa ordem. Faço o voto que entrarei numa ordem religiosa. Veja, nesse caso, eu estou prometendo a Deus, mas não é um mero juramento. Porque estou destinando a Deus o meu voto. Então, tem um grau de gravidade maior. Né? Gente, eu peço desculpa que essas aulas sobre os mandamentos, ela tem um caráter mais burocrático, tá? A gente tem que explicar dessa maneira, não tem jeito. E às vezes pode ser que se torne enfadonho. Mas, por favor, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Ok? Continua o texto, ó. Um voto pode ser privado ou público. Por exemplo, uma pessoa pode fazer o voto de ir ao santuário de Fátima em agradecimento por se ter curado de uma doença. É um voto privado. Outra, que é solteira no mundo e pode fazer voto de castidade, voto privado. Mas é necessário sublinhar que esses votos privados jamais podem ser feitos de maneira leviana, é óbvio, né? Se você se compromete através de um voto, você tem que cumprir. Violar um voto será pecado mortal ou venial, conforme a intenção de quem o faz e a importância da matéria. Ninguém pode obrigar-se a uma coisa sem importância sob pena de pecado mortal, é óbvio. Mas ainda que se alguém queira obrigar-se unicamente sob pena de pecado venial, é uma obrigação demasiado séria para ser tomada levianamente. Ninguém deveria fazer voto privado algum sem antes consultar o confessor. Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui, cara, tem que gravar mesmo na nossa listinha lá, né? Das coisas mais importantes das aulas de catequese. O voto é algo tão sério, mas tão sério, que a igreja, ela indica que se procure primeiro um confessor. Se procure, inclusive, um diretor espiritual, o padre da sua confiança. Por quê? É necessário perceber, primeiro, se esse voto está acordado com a minha vocação, se esse voto é indicado para a minha pessoa, de tão sério que é o voto. Porque um voto feito usando o nome de Deus traz um grau de gravidade para a promessa que é gigantesco. Você está endereçando uma promessa a Deus. Ó. É algo muito sério. Tá? O que seria o voto público? O voto público é o que se faz perante um representante oficial da igreja, como um bispo ou um superior religioso, que o aceita em nome da igreja. Os votos públicos mais conhecidos são os que obrigam uma pessoa à plena observância dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Então, geralmente, os votos de pobreza, de castidade e de obediência, quando são feitos na frente de um representante oficial, são chamados de votos públicos. É óbvio que o voto público ele tem uma gravidade maior do que
né, o voto particular, né? O voto privado. É óbvio. Por quê? Porque agora você está colocando mais pessoas dentro do voto que você está fazendo. Isso ganha um grau de gravidade maior. Não é isso? Os votos públicos mais conhecidos são os que obrigam uma pessoa à plena observância dos conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediências dentro de uma comunidade religiosa. Daquele que faz esses 3 votos publicamente, disse que entra em religião, que abraçou o Estado religioso. Tá? O que isso significa? Significa dizer que ele, geralmente, quando ele faz esse voto público, ele vai participar de alguma ordem, de alguma comunidade religiosa, né, de maneira mais marcada, podemos dizer assim. É assim que uma mulher se torna freira, monja ou irmã leiga, e um homem frade, monge ou irmão leigo. Se um religioso recebe, além disso, o sacramento da ordem, será um religioso sacerdote. Percebe? Então, assim, pessoas que entram para alguma comunidade, para alguma ordem religiosa, a partir de um voto público, obviamente a vida dessa pessoa passa a ser, né, uma vida religiosa leiga. Ou seja, essa pessoa, ela está num compromisso com Deus que tem mais gravidade do que o compromisso de um leigo que não entra para ordem alguma. Percebe o tom da gravidade do peso de um voto público? Tá joia? Então, esse seria o voto. É óbvio que desrespeitar ou descumprir um voto é pecado mortal. É pecado mortal. Ok? Vamos para o quarto agora. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês, meus amigos? Ok? Vamos para o quarto, tá? O quarto pecado contra o segundo mandamento é a maldição, né? Maldição. Vamos ver o que diz o texto, tá? Amaldiçoar significa desejar o mal a uma pessoa, lugar ou coisa. Tá? Então veja, amaldiçoar alguém não é aconselhável pela igreja sob hipótese alguma. Amaldiçoar usando o nome de Deus, aí obviamente toma, né, peso de pecado grave. Né? Olha o que diz o texto. Uma maldição frequente na boca dos que têm pouco respeito pelo nome de Deus é: Deus te amaldiçoe, que é a mesma coisa que dizer Deus te mande para o inferno. É óbvio que isso é pecado, né, meus amigos? Por um motivo muito simples. A igreja nos ensina que Deus quer a salvação de todas as almas. Nenhum ser humano tem o poder de mandar alguém para o inferno, de condenar uma pessoa, de amaldiçoar uma pessoa. Mesmo porque nenhum homem consegue saber se determinada pessoa, saber com 100% de certeza se determinada pessoa vai ser certamente condenada. Porque isso pertence a Deus. É Deus que condena, é Deus que perdoa. É Deus que condena, é Deus que salva. Somente Ele faz isso. Nós não temos esse alcance. O que dirá amaldiçoar alguém, condenar alguém ao inferno? Ninguém tem esse poder. Então é óbvio que quando você amaldiçoa alguém usando o nome de Deus, mandando aquela alma para o inferno, desculpa, você está pecando, obviamente, né? É o que diz o texto. É evidente que uma maldição desse estilo seria pecado mortal se fosse proferida a sério. Pedir a Deus que condene uma alma que ele criou e pela qual Cristo morreu é ato grave de desonra a Deus, ao nosso Pai, infinitamente misericordioso. É também um pecado grave contra a caridade, que nos obriga a desejar e a pedir a salvação de todas as almas e não a sua condenação eterna. Aqui vale um remédio contra a maldição. Por mais que você esteja muito irado com uma pessoa e a tendência é sair pela sua boca a verbalização da maldição de alguém, ó, que Deus te mande para o inferno, você vai para o inferno, você vai ver, Deus é justo. Antes de você falar isso, o bom remédio contra essa ira é você ganhar o hábito de desejar a salvação dos inimigos. Quanto mais você tem raiva da pessoa, mais se aconselha rezar e usar o nome de Deus para a salvação do seu inimigo. Ganhar esse hábito é muito importante para a vida cristã. É muito importante, faz toda a diferença. Usar o nome de Deus não para amaldiçoar, mas para pedir a salvação do inimigo. Pedir a sua sincera conversão.
Então, toda vez que aquela ira brotar lá do seu interior e ameaçar, domesticar a sua fala para amaldiçoar alguém, se lembre que a igreja ensina que você deve pedir pela salvação do inimigo. Se você adquirir esse hábito, você vai ver que nunca mais você vai amaldiçoar alguém. Ou isso vai passar pela sua cabeça. É impressionante como esse hábito nos salva do pecado contra o segundo mandamento. Tá? Porque, cara, não sei se vocês sabem, amaldiçoar alguém é mais comum do que se imagina, tá? É mais comum do que se imagina. Tem gente que frequenta a igreja, tá lá no dia a dia da igreja, tem até a aparência de pessoa muito boa, mas que costuma amaldiçoar os seus inimigos. Isso é muito comum, inclusive, no meio protestante. Muito comum mesmo. Mas isso é pecado gravíssimo, isso é pecado mortal. Então, para sanar com esse problema, peça a salvação daquela alma. Ok? Continua o texto. Normalmente, uma maldição assim surge da ira, da impaciência ou do ódio, e não a sangue frio. Quem a diz, não a diz a sério, a maioria das vezes. Se não fosse assim, seria pecado mortal. É o que eu estou falando. Veja bem, a ira nos leva a ter ações de amaldiçoar o próximo. É óbvio que na maior parte das vezes a gente faz isso de maneira automática. Mas se isso se transformar em hábito, isso pode virar pecado mortal, tá? Ao considerar os abusos para com o nome de Deus, convém, pois, ter presente que, mais do que as palavras ditas, o pecado real é o ódio, a ira ou a impaciência. Percebe? Então, aí já não é nem o pecado apenas de usar o nome de Deus em vão, mas é muito mais o ódio, a ira ou a impaciência. Ao nos confessar, é mais correto dizer, eu irritei-me e, levado pela irritação, amaldiçoei alguém. Ou irritei-me e fui irreverente com o nome de Deus, do que simplesmente confessar de ter amaldiçoado ou blasfemado. Então, quando é de maneira automática, sem a intenção, né, da maldição jogada, da praga rogada, obviamente o pecado mortal aí foi a irritação, foi a irreverência ou foi o ódio, ok? Além dos exemplos mencionados, há certamente outras maneiras de amaldiçoar. Cada vez que desejo mal a alguém, sou culpado de ter amaldiçoado. Morra e me deixe em paz. Oxalá você quebre a cabeça. Que vão para o diabo que os carregue. Nestas, ou em outras frases parecidas, geralmente proferidas sem deliberação, falta-se contra a caridade e a honra de Deus. Então, veja só, meus amigos, apesar do texto estar aliviando esse tipo de maldição como um pecado leve, porque não é deliberado, a igreja ensina, a partir dos padres da igreja, que não se deve ter esse hábito. Por quê? Do pecado leve para o pecado grave é um pulo. Daqui a pouco você está desejando de maneira deliberada essas coisas. E outra, como nós somos seres verbais, que damos muita importância para o nome, é importante prestar atenção no que sai da nossa boca. E ao prestar atenção, necessariamente você vai perceber a gravidade que é amaldiçoar alguém. Sério. O princípio geral, continua o texto, é que se o mal que desejamos é grave e o desejamos a sério, o pecado é mortal. Se desejamos um mal pequeno, gostaria que lhe amassassem o carro e lhe desse uma lição. O pecado será venial. E como já se disse, o mal grave desejado a alguém é apenas pecado venial quando falta premeditação, tá? Aqui é um termo técnico, da jurisdição mesmo dos mandamentos morais. Mas, repito, não se deve ter o hábito de amaldiçoar alguém, mesmo não deliberado, mesmo que você não queira que aquilo aconteça. Não se... Sabe por quê? De pecado em pecado venial, se alcança o pecado mortal e grave. Então, assim, a gente que já está na vida cristã e está tentando ter uma vida de máxima perfeição, de intimidade com Deus, deve-se retirar esses hábitos, tá? Deve-se retirar esses hábitos. Outra coisa, tá? Vou voltar aqui para a telinha, que o texto diz de maneira aleatória, mas que eu acho que é importante, tá? Principalmente para as pessoas que têm contato com crianças e com alunos, que é o meu caso. Pais, principalmente, né? Pais e mães. Isso aqui é muito importante, tá? Não se deve repreender os filhos de maneira exagerada, usando o nome de Deus quando o filho pronuncia um palavrão. Por exemplo,
Por exemplo, eu já vi na minha família mães falarem assim para as crianças: não fale esse palavrão que Deus não gosta. Você vai para o inferno se continuar falando palavrão. Isso é um erro, tá? Porque falar palavrão, dependendo do jeito que é falado, e geralmente é falado de maneira totalmente descompromissada pelas crianças, não vai para o inferno, é mentira. Então, quando você diz, você vai para o inferno por ter falado esse palavrão, você está trazendo a gravidade para um ato que não tem gravidade de pecado mortal, pô. Então, você está falando uma mentira. E pior, não é apenas uma mentira. Desculpa. Você está, inclusive, dando um peso para uma ação da criança que não tem total peso em termos de pecado grave e mortal. Percebe? Então tem que ter muito cuidado ao corrigir uma criança quando a criança pronuncia alguma palavra. Por exemplo, minha avó tinha o costume de não permitir que nós falássemos a palavra desgraça. Para de falar isso, menino. Não fala essa palavra não, que você vai para o inferno. É um erro. A palavra desgraça, a pronúncia da palavra desgraça não me leva para o inferno. Então, quando ela traz um peso de gravidade para aquilo que não tem total gravidade, ela faz com que eu ganhe o hábito de achar que Deus é uma espécie de moralista. E Deus não é moralista, Deus é moral. Deus é moral. A gente tem que sempre lembrar o seguinte: os mandamentos morais, eles devem ser obedecidos pela mediação da inteligência e da minha vontade em relação às circunstâncias que me apresentam. Então, veja, os mandamentos morais, eles não devem ser cumpridos a ferro e a fogo, independente da circunstância, não. As circunstâncias se apresentam e eu faço a mediação. Então, eu não devo dar gravidade àquilo que não tem tanta gravidade e nem tirar a gravidade daquilo que tem muita gravidade. Então, palavras que as crianças geralmente usam: diabo, desgraça. Você tem que corrigi-la de maneira fraternal, mas não dar um peso de gravidade maior do que é. Percebe? Tem que ensinar a criança já desde cedo. Já desde cedo. Isso é muito importante. Ok? E por último, a blasfêmia. A blasfêmia. A blasfêmia é um pecado também contra o segundo mandamento. Tá? Vamos ver o que diz o texto. Na blasfêmia, existem diversos graus. Às vezes, é a reação na premeditada, é uma reação premeditada de contrariedade, dor ou impaciência perante um contratempo. Aí ele aqui dá um exemplo. Se Deus é bom, como é que ele permite isso? Se Deus me amasse, não me deixaria sofrer tanto. Veja, essas frases aqui que o texto está citando, meus amigos, já são blasfêmias, tá? Por que eles são blasfêmias? Porque, olha só, Deus é bom, e se ele permite o meu sofrimento, é necessário que eu compreenda, através do catecismo, da doutrina da igreja, que Deus vai tirar do meu sofrimento um bem maior. Se eu começo a culpar a Deus pelo meu sofrimento, eu já estou em blasfêmia. Já estou cometendo um ato de blasfêmia, porque eu já estou aliando o nome de Deus a algo que é ruim. E como nós sabemos, Deus é perfeitíssimo, logo ele não pode ser mau, pô. Tá joia? Continua o texto. Outras vezes, blasfema-se por frivolidade. Este aí se acha mais esperto que Deus. Se Deus o leva para o céu, é Deus que não sabe o que está fazendo. Mas também pode ser claramente antirreligiosa e até proceder do ódio a Deus. Os evangelhos são um conto de fadas. A missa é uma conversa para boi dormir. E chegar a afirmar, Deus é um mito, uma fábula. Neste último tipo de blasfêmia, há, além disso, um pecado de heresia ou infidelidade. Então, ele aqui colocou 3 níveis de blasfêmia, tá? O nível que falta ao ator da blasfêmia uma percepção maior do que é Deus, quando acusa-se Deus do mal que ocorre. Uma blasfêmia por frivolidade, é quando se faz uma piadinha com o nome de Deus. Ou então, a blasfêmia no seu sentido mais grave. É quando você afirma algo falso em relação às verdades da doutrina. Aí a blasfêmia pode virar, inclusive, uma heresia, né? O que é uma heresia? Uma heresia é quando você nega
algumas verdades da doutrina da fé. Tá joia? Continua o texto. Sempre que uma expressão blasfema implica em negação de uma determinada verdade de fé, como, por exemplo, a virgindade de Maria ou poder de oração, além do pecado de blasfêmia, há um pecado de heresia, que eu acabei de explicar, né? Por natureza, a blasfêmia é sempre pecado mortal, porque sempre supõe uma grave desonra a Deus. Só quando não há suficiente premeditação ou consentimento é que é venial, como seria o caso de proferi-la sob uma dor ou angústia grandes, né? Então, veja bem, isso aqui é importante, tá? Blasfêmia é o pior dos pecados contra o segundo mandamento, tá joia? Se blasfema contra Deus quando você usa o nome de Deus para responsabilizar Deus por algum sofrimento, então você está dizendo que Deus é mal de algum modo. Quando você nega uma verdade da fé e usa o nome de Deus nessa negação, também é uma blasfêmia grave, tá? Eu, por exemplo, cometi muitas blasfêmias na época da faculdade, né? Eu tinha sido me batizado na Igreja Católica, me afastei da igreja, fui para a faculdade, fui fazer o curso de filosofia, fazendo uma federal. Quem aqui conhece o ambiente de uma universidade federal, principalmente no curso de humanas, sabe do que eu estou falando. Lá eu aprendi com vários professores que Deus é uma mentirinha, que Deus não existe, que a religião não existe, e blasfemava contra Deus. Inclusive, na época minha de universidade, né, lá do ensino superior, eu tinha orgulho de blasfemar, porque eu ficava bonitão na foto, né, ali para os meus colegas universitários. Falar mal de Deus, ó, ganhava uma popularidade a mais. Ó, isso daí é gravíssimo. É óbvio que eu tive que confessar tudo isso ao padre depois que eu retornei à igreja e passei pela minha verdadeira conversão. Né? Porque isso daí é pecado gravíssimo contra o segundo mandamento. Né? A blasfêmia. Quando você começa, inclusive, a usar o nome de Deus para fazer piada de maneira deliberada. Eu, por vezes, encontro alunos assim. Geralmente, os alunos que chegam no primeiro ano. Estão cheios de minhoca na cabeça, vindo do fundamental, porque piorou muito o sistema educacional brasileiro. Hoje, desde a educação básica, do ensino fundamental, a criança, o pré-adolescente, já aprende a falar mal de Deus com o próprio professor. Tá? Às vezes, o cara chega lá para mim no ensino médio, no primeiro ano, fazendo piada contra Deus. Quando ele descobre, então, que eu sou cristão, aí, como uma maneira de afronta, ele tenta me atacar, blasfemando contra Deus. E aí, para fazer um trabalho com esse aluno até o terceiro ano, é um trabalho, às vezes, muito árduo e muito difícil. Tá? Ainda bem que a filosofia me ajuda. Porque quando o aluno percebe a lógica por trás da inteligência que busca a verdade, ele começa a perceber que ele foi um idiota, né? Blasfemando contra Deus. E aí ele mesmo vai se arrependendo no meio do percurso, pela própria filosofia. Ele mesmo vai caindo em si. Tá joia? Então, a blasfêmia tem que tomar cuidado com os filhos na pré-adolescência e na adolescência, tá? Tomar muito cuidado. Porque, às vezes, para ele te atacar, ele blasfema contra Deus e nem está percebendo que está em pecado mortal, pecado gravíssimo. Tá? Ok? Deu para compreender, meus amigos? Esses, portanto, são os pecados contra o segundo mandamento. Agora, de maneira bem mais rápida, vamos ver o terceiro mandamento. Tá? O terceiro mandamento diz: guardar os dias de preceito, que no caso da Igreja Católica seria os domingos e as festas de guarda, os dias de festa de guarda. Né? Aqui já tem um primeiro apontamento a ser feito. Para os protestantes e para os judeus, eles guardam o dia de sábado. Por quê? Está de maneira mais clara no texto dos mandamentos o sábado, como dia a ser guardado por eles. E eles, obviamente, vão acusar os católicos de dizendo que nós alteramos esse mandamento. Lá, eles não guardam o dia de sábado, eles guardam o dia de domingo. No mandamento está escrito sábado. Que história é essa? Será que a Igreja Católica está alterando o mandamento? A resposta é não. O que a Igreja Católica está fazendo é aperfeiçoando o mandamento. Aperfeiçoando o mandamento. Por quê? Porque para nós, o mérito da nossa salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou por nós, que nos prometeu o Consolador, e o Consolador veio, e o Consolador, que é o Espírito Santo, criou a igreja. E veja,
esses grandes acontecimentos da narrativa da vida de nosso Senhor Jesus Cristo ocorreram no domingo. Então, o domingo, ele é um dia mais importante do que o sábado. Porque, veja, aqui tem um dado interessante que vocês devem gravar, memorizar de fato, tá? É óbvio que lá no ato da criação, Deus descansa no 7º dia. Ele descansa no sábado. Então, Fiat Lux, o ato criativo de Deus, tem o seu término no sábado, o que dá uma dignidade e importância no sábado. No entanto, os principais fiates, o faça-se de Deus, se dá com o nosso Senhor Jesus Cristo, que traz para o fiat uma importância muito maior. E os fiates históricos relacionados à vida de nosso Senhor Jesus Cristo acontecem no domingo. Portanto, o domingo ganha uma importância maior em relação ao sábado. Então, devemos, enquanto católicos, guardar domingos e dias de festas de guarda. Isso pressupõe o quê? Pressupõe principalmente ir à missa. Não se falta à missa em dias de domingo e festas de guarda. Não se falta. Sob hipótese alguma. É óbvio que existem razões, por vezes suficientes, que depois você pode até chegar ao seu confessor e relatar por que você não pode ir à missa ao domingo. Aconteceu alguma tragédia, alguma coisa desse tipo. Mas não se falta à missa ao domingo. A igreja é tão compreensiva nesse ponto que a missa do sábado à noite já vale como preceito para o domingo. Então você tem a missa de sábado à noite e a missa do domingo para ir. É sua obrigação. Veja como Deus é bom. Deus, ele só quer de você a obrigação de 1h30 por semana. Se você guardar para ele 1h30 por semana, que é a missa de domingo ou sábado à noite, com a exceção, obviamente, das festas de guarda, que também é sua obrigação como católico ir, se você guarda essa 1h30 por semana, você já está em compromisso com o 3º mandamento. Então não é muita coisa que está se pedindo. Desculpas para não ir à missa domingo, tô com preguiça. Pô, eu trabalho tanto a semana inteira, ainda tenho que ir na missa. Isso é conversa para boi dormir, você está em pecado mortal. Não se falta missa aos domingos. Isso é muito importante e muito sério. Faltar a missa é pecado mortal. Por que é pecado mortal? Porque o que é a Santa Missa? A Santa Missa é o sacrifício acontecendo novamente na sua frente. Você tem a paixão, o sacrifício e a ressurreição na missa. Na sua frente, acontecendo de novo. E você está dizendo, não, isso não é muito importante. Aí eu vou faltar a missa ao domingo. Não, você não pode fazer isso. É pecado gravíssimo. Contra o 3º mandamento. Você está renunciando o fato objetivo mais importante da Igreja Católica, que é a Santa Missa, que é o Santo Sacrifício. É o que chamamos de sacrifício incruento, né? Porque não tem derramamento de sangue, mas o sacrifício ocorre na nossa frente. Ok? Diga lá, Thiago. No caso das pessoas que têm que trabalhar em dias de festa, tem Isso alguma forma acontece. de solucionar? Não, muito boa pergunta. Veja bem, se não tem como fugir do trabalho e já é um compromisso que você tem lá com a firma a qual você trabalha, está justificada a sua falta. O aconselhável é, depois que faltou, ou até mesmo antes que faltou, conversar com o padre. Mas aí não é pecado mortal. Não é pecado mortal. Nem venial, né? Eu imagino. Nem venial. Porque é uma obrigação que transcende o campo da mera vontade de ir ou não ir à missa. Percebe a questão? Então, assim, é uma obrigação que transcende, uma obrigação social que você não pode faltar. Tá? Então, o aconselhável é conversar com o padre. Falar, padre, eu falto à missa por isso e por isso, por isso. Eu só queria relatar para o senhor como uma confissão aqui. Aí ele vai dizer, não, você não precisava nem confessar, isso não é pecado grave. Mas é bom você aconselhar com o padre. Porque às vezes ele pode te dar uma saída.
né? Você frequentar, realizar uma obra de caridade em nome daquela falta, daquele dia de preceito, daquela missa que você não podia ir devido ao trabalho. Ok? Outro detalhe, em respeito a isso, Thiago, guardar os domingos e dias de festa de guarda, além de supor de ir à missa obrigatoriamente, também supõe não trabalhar. Olha que coisa curiosa, não trabalhar. Só que aqui, o não trabalhar aí, está relacionando o trabalho a algo que não precisaria ser naquele dia. Então, por exemplo, já sei, vou separar o domingo para limpar a casa. Não, você não pode fazer isso. Se não tem outro dia para limpar a casa e você tem que limpar no domingo, aí tudo bem. Agora, você, de maneira premeditada, vou deixar para limpar a casa no domingo, aí já é pecado. Não se trabalha no domingo. Nem dias de festas de guarda. Agora, quando o trabalho é obrigatório, também você está isento dessa obrigação, é óbvio. É óbvio, que aí cai no mesmo problema da missa. Percebe a questão? Outro detalhe. Guardar o domingo e os dias de festa para não trabalhar não significa usar o domingo e os dias de festa para o entretenimento exagerado. Já que eu não tenho que trabalhar no domingo, eu vou chegar da missa, fazer um churrascão aqui e encher a cara. Não, você pode fazer o churrasco, você pode beber uma bebida alcoólica? Pode. Você não pode encher a cara. Não pode. Não pode. Porque aí você vai estar incorrendo em 2 pecados. Encher a cara, que é pecado mortal. Você não pode sair de si. Sair de si é pecado mortal devido à ingerência de uma bebida alcoólica ou de qualquer alucinógeno, né? Que você não foi obrigado a tomar, você tomou de maneira deliberada. Você perder a noção, você está em pecado mortal. E o segundo pecado é que você está no entretenimento exagerado em desrespeito ao dia de domingo. Você vai estar incorrendo em 2 pecados. Você pode tomar uma cervejinha no domingo? Pode. Você pode exagerar e encher a cara? Não, você não pode. Você pode ficar festejando de maneira exageradamente irreverente, inclusive brincando, vendo programas que não dizem respeito à meditação cristã? Você pode ficar fazendo isso seus domingos? Não, não é aconselhável. Não é aconselhável. Pode ser incorrer, inclusive, em pecado mortal. Tá joia? Mas Então, assim... só aos domingos, Desculpa, Michele. é porque você está frisando muito, professor, no domingo. Mas só no domingo? Só no domingo e nos dias de festa de guarda. O que eu estou dizendo? Presta atenção. No nosso dia a dia, você já não pode ter um comportamento de desrespeito ao nome de Deus. É óbvio que não. Você não pode ter um comportamento exagerado, exacerbado. Festa, qualquer dia, uma festa muito exagerada que você perde a consciência. Você não pode fazer isso. Nenhum dia da semana. Isso é pecado mortal. Se você faz isso no domingo, aí você incorre em 2 pecados. 2 pecados, porque o domingo deve ser guardado. O que a igreja pede é que no domingo e nos dias de festa de guarda, você separe esses dias para uma profunda meditação dos mistérios cristãos. Aí você vai estar vivendo o domingo de maneira muito adequada. É um dia para você estar com a família a partir de conversas saudáveis. Saudáveis. Conversas exageradas, fofocas, falar mal de outra pessoa, já é pecado grave em outros dias. Mas se torna um pecado duplo com defeito no dia de domingo e dia de festa de guarda. Você entendeu, Michele? O domingo e as festas de guarda são dias que devem ser guardados por nós, com mais seriedade e gravidade, para não incorrer em 2 pecados ao invés de 1. Que é mais grave ainda, ó. Você entendeu, Michele? Entendi, sim. É porque você frisou algumas vezes no domingo, ficou parecendo que só no domingo, especificamente no domingo, não poderia fazer. Michele, desculpa, seu áudio está bem ruim, não consegui entender, desculpa. Vê se você consegue melhorá-lo. E ela caiu. Percebe? Para terminar, tá?
Outra coisa que é muito comum, pessoas que chegam muito atrasado na Santa Missa. Isso aí também é muito importante, tá? Não se deve chegar atrasado na Santa Missa. Se deve, inclusive, chegar antes do início da Santa Missa. É muito importante chegar 15, meia hora antes da Santa Missa. Para você se recolher. Isso não é um mandamento moral, mas é indicado. Para você se recolher em silêncio e se preparar para a Santa Missa. Tá joia? Agora, se diz pecado quando você, de maneira deliberada, ou por algum erro de desleixo seu, você chega muito atrasado na Santa Missa. Pô, você chegou depois da última leitura. Chegou depois da última leitura, veja, por descuido seu, não é sensato comungar, participar da Santa Ceia, participar da Eucaristia. Não é indicado, não é sensato. Então, assim, o atraso na Santa Missa, ele pode ser um pecado dependendo da causa do atraso. Se é um desleixo, se é uma preguiça, você demorou um pouquinho para acordar por preguiça, cara, assim, é indicado confessar isso daí. Agora, é óbvio que no meio do caminho você pode ter pego um trânsito que você não conseguiu prever e chegou atrasado por isso. Aí não é pecado, você tem uma justificativa para isso. Aí pede-se que você relate isso ao seu confessor, apenas para relatar aquela imperfeição. Chegou ali antes da terceira leitura, comunga normalmente, porque o atraso foi devido não à culpa sua, mas uma culpa de uma circunstância, né, de uma contingência. E também, se for possível, se a missa foi de manhã, tenta ir à missa à noite, para cumprir com o preceito da maneira mais adequada possível. Se a missa é à noite, chega em casa, depois da missa que você se atrasou, não por culpa sua, e tenta meditar as leituras que você perdeu. Você procura leitura na internet e medita, que seria uma boa saída também. Então, o atraso à Santa Missa é algo que a gente também deve tomar cuidado. Outra coisa, o nosso comportamento na Santa Missa. Muito importante. Não se dorme na missa. Veja, não se dorme na missa. O que está acontecendo na missa é o acontecimento mais importante da história, no qual é crucial aquele acontecimento para a sua salvação. Aí o que você faz? Você dorme. O que isso está denotando? Você não está dando o grau de importância merecido à Santa Missa. Não se dorme na missa. Ok? Deve-se evitar dormir na missa. Outra coisa, não se tem de ter um comportamento de irreverência na Santa Missa. Não tem que ficar conversando na missa, nem antes da missa. Deve buscar o silêncio. Não se conversa na missa. Procura manter o silêncio. Passou na frente do altar, é importante que faça uma menção de respeito, de reverência. Você está na nave da igreja, está de frente ao altar, onde vai acontecer o sacrifício, meu filho. Então você tem que ter grau de reverência. Não se pede piada, risinho, musiquinha de celular. Isso aí não pode acontecer na missa. Deve-se usar o celular apenas para alguma leitura meditativa antes da missa, ou para acompanhar as leituras do dia. Aí você pode usar, obviamente, o celular. Outra coisa, tem que ter uma postura de reverência frente à autoridade religiosa, ao sacerdote, ao padre. Faça menção, beije a sua mão e peça uma bênção. Ao bispo, ajoelhe-se diante do bispo, se o bispo estiver presente, devido ali a um dia especial, se ajoelhe diante do bispo e beije sua mão. Também peça uma bênção. Tem que ter essa reverência às autoridades religiosas. Mas eu não gosto daquele padre. Não interessa. Reverência à figura dele, a posição que ele assume. Tem que ter reverência e respeito. Tá? Isso também está aí em relação ao terceiro mandamento. Guardar o dia de domingo é ter reverência e comportamento adequado na Santa Missa. Veja que domingo vem de Dominus, dia do Senhor. Em inglês, Sunday, dia do sol. O sol é o Senhor, é o próprio Deus, é a luz. Percebe? Então, esse é o terceiro mandamento. Ok, meus amigos? Acho que a gente pode parar por aqui
Eu peço desculpa, eu sei que a aula fica mais monótona, em aula de mandamentos, a respeito de mandamentos, porque é uma aula muito jurídica, né? A gente tem que entender todos os acidentes ao redor dos mandamentos, tá? Para a gente ter o máximo de clareza possível. Se alguém tiver alguma dúvida, olha agora. Se não, a gente pode caminhar para o final. Pode falar, Thiago. Professor, Eu também uma coisa quero que... perguntar. Tá, joia? Pode falar. Tá. Uma coisa que eu talvez já devesse saber, mas vi algo em rede social que me confundiu. Se eu vou na missa certinho, no domingo, comungo, tudo certo, aí numa segunda tem uma missa aleatória, eu passo perto, tem problema entrar, comungar, rezar e depois sair sem ver a missa? Ou não pode? É, não Não pode. pode, né? Não Ah, pode. Você tem que perfeito. participar da missa por completo. É óbvio que aí depende do seu bom senso. Não há uma regra clara sobre isso. O que é o bom senso? Pô, eu cheguei aqui, tá rolando uma missa, e já teve a primeira e a segunda leitura. Tá no comecinho ainda. Vou entrar e participar da missa. Aí você participa da missa e comunga normalmente. Agora, você entrar só para comungar e sair, não, você não pode fazer isso. A missa Perfeito. a missa é o acontecimento por inteiro. Entendeu? Porque se você estiver fazendo isso, Thiago, sabe o que você está fazendo nas entrelinhas? Você está dizendo o seguinte, cara, quer saber? Eu vou pegar lá só o tesouro e ir embora. Vou fugir com o tesouro. Vou roubar o que tem de maior valor e ir embora. Não, você não pode fazer isso. Isso é um desrespeito, né? Isso é um desrespeito à Santa Igreja. E desrespeito à Santa Igreja é um desrespeito ao corpo místico de Cristo. Entendendo? Outra coisa, viu, Thiago? Comportamento frente à Eucaristia durante a missa. Muito importante. Ideal, ajoelhar diante do sacerdote, né? Ou do ministro da Eucaristia, inclinar a cabeça levemente, abrir a boca e colocar a língua para fora. Para que ele coloque o corpo de Nosso Senhor, corpo, alma e divindade de Nosso Senhor, diretamente na nossa boca. É isso que é indicado, é a maneira mais perfeita de receber a Eucaristia. No entanto, não é proibido receber a Eucaristia de pé. E também não é proibido receber a Santa Eucaristia na palma da mão. Não é proibido. Agora, recebeu na palma da mão, pegue a Eucaristia de maneira muito cuidadosa, não pode deixar cair fragmento nenhum no chão, leve a mão até a boca, coloque na boca na frente do ministro. Não é para virar e colocar depois, não. Isso é proibido. Colocar na frente do ministro. O ministro está ali também para verificar o seu tratamento com o corpo de Nosso Senhor. Agora, vamos ser honestos, né? Você está se ajoelhando na frente de Nosso Senhor. Você está na frente de Nosso Senhor. Você não vai se ajoelhar, pô? Tem que ter profunda reverência. A não ser que você tenha um problema no joelho, alguma coisa nesse sentido. Tem uma idade muito avançada. Aí tudo bem. Mas mesmo assim, reverência, recebeu na mão, pegou na mão com cuidado, leva a mão até a boca para não cair nenhum fragmento, porque um fragmento está o Cristo inteiro ali. Colocou na boca, na frente do sacerdote ou do ministro. Não é para virar. Cara, dá agonia de ver pessoas levando até o banco. Leva até o banco e comunga lá no banco, depois que sentou. Isso é errado. Isso é errado. Isso é desrespeito, é proibido. Tá? Aliás, isso é um descuido, inclusive, do ministro e do padre, que deveria chamar a atenção do fiel. Porque tem muita gente, acontece muito aqui na igreja, tá? Do Aterrado. Muito eu exagerei, mas já aconteceu na igreja do Aterrado, de pessoas que roubaram o corpo de Nosso Senhor para realizar magia, bruxaria, essas coisas, tá? Isso tem. Joia? Ainda mais agora com a construção aqui na estrada, aqui perto de um templo satânico, né? Tem que ficar mais atento ainda, que eles gostam de usar. Tá? O satanista, ele acredita muito em Cristo, tá? Inclusive para pegar o Cristo e usar para bruxaria e magia. Então, isso é muito sério. Então, você tem que comungar na frente do ministro e do padre, ok? Tá Eu claro, acho que a cara? Mariana, eu quero perguntar, mas eu acho que a Mariana está na frente. Não, eu acho que a mãozinha da Mariana foi sem querer, eu acho. Mas se ela quiser perguntar, pode perguntar também. Não, a minha foi aquela vez que Ah, apertou. sim, foi isso mesmo. Pode falar então, Michele. Olha só, até uma coisa que a gente ouve muito esse questionamento dos evangélicos. Quando eu tenho lá em Mateus 5,
Michele, eu vou pedir Oi. para você alterar ou falar um pouco mais distante do microfone, porque não estou conseguindo entender. Ah, tá. É até um questionamento muito comum dos irmãos evangélicos. Certo. Quando a gente tem lá em Mateus 5, que fala assim, se sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Isso aí, ele briga com o que você acabou de nos falar sobre o juramento. Muito boa pergunta. Vamos lá. Sim, sim, não, não, está correto. É para obedecer o mandamento? Sim. Corretíssimo. Só que tem um detalhe. Os mandamentos formam um mapa que nos direciona ao bem. Só que o caminho, ele é feito através das circunstâncias. Então, deve-se levar em conta também as circunstâncias. Quer ver, Michele? Eu vou te dar um exemplo. Não matarás. É um mandamento. Mas, e se em legítima defesa, sendo ameaçado por um assassino, que vai matar a minha família, eu, em legítima defesa, acabo matando o assassino. Isso é um desrespeito ao mandamento? Resposta, não. Então, veja, o mandamento está lá, não matarás. Mas eu matei alguém a partir de uma circunstância a qual eu tive que avaliar o bem maior. Eu não desrespeitei o mandamento. Então, é sim, sim, não, não? É verdade. Mas a circunstância também deve ser levada em conta. Sabe por quê, Michele? A mesma Bíblia que diz sim, sim, não, não, é a mesma que diz um outro preceito. Ó. A lei mata, o espírito dá a vida. Melhor dizendo, a letra mata, o espírito dá a vida. O que quer dizer esse preceito? Quer dizer o seguinte, olha, a letra da lei é importante, mas se não tiver a mediação do Espírito Santo na avaliação das circunstâncias para balancear com a letra sozinha acaba matando. Percebe a questão? A letra ela tem que ser balanceada com a circunstância por intermédio da clareza trazida pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito que dá a vida. Isso aí eu sempre tive uma dúvida, sempre em relação a isso. E quando você falou agora a respeito, quando a gente jura no sacramento do matrimônio, quando a gente jura, eu sou madrinha de algumas crianças, né? Quando a gente jura no batizado de uma criança, né, ser responsável por aquela criança e tudo mais, aí você me mostrou um outro cenário, sabe? Que até então eu não enxergava assim. Né? Sim, entendi. Mas é isso. A palavra, ela tem muito valor. Quer ver? Ó, igual o juramento, você falou do juramento. Ó. Olha que interessante. O livro até cita esse exemplo que eu achei muito adequado. O seu pai está no leito da morte. Aí você chega para ele e diz assim, olha, eu juro por Deus e para o Senhor meu pai, que eu vou tomar conta do meu irmão mais novo e vou ajudá-lo financeiramente. Pai, pode ir despreocupado. Eu juro por Deus que eu farei isso. Você jurou por Deus, mas pode ser que depois que seu pai, sem problema em real, seu pai venha a falecer, você cumpre lá o juramento, você vai dando assistência para o seu irmão, mas daqui a pouco ele ganha autonomia financeira. Aí você não precisa mais cumprir o juramento, pô. Aí não é a letra fria que vai mandar, nossa, e agora, o que eu faço? Ele não precisa mais da ajuda financeira, mas eu prometi, jurei por Deus que eu tenho que continuar dando ajuda financeira para o meu irmão mais novo. Não, filho, você não precisa continuar. Você cumpriu a promessa, mas agora a circunstância te autoriza a não cumprir a promessa mais. Não tem problema, isso é justo. Você não vai estar desrespeitando a Deus, entende? Entendo. Então, assim, o cristão ele tem que ter um grau de sabedoria, iluminado pelo Espírito Santo, de avaliar as circunstâncias. Percebe? Então é isso, meus amigos. Professor, mais uma. Pode perguntar, sem problema. A missa de sábado tem o mesmo peso da missa de domingo? A missa de sábado à noite, tá? Olha só, vamos lá, boa pergunta. Se você for na missa de sábado de manhã
e depois ir na missa de sábado de noite, você vai perceber que as leituras são diferentes. É outra leitura litúrgica, é outra coisa. Por quê? Porque as leituras da missa de sábado de noite já são as leituras da missa de domingo. Então, ir à missa no sábado à noite já cumpre o preceito de domingo. Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte: se você não tem nenhuma desculpa razoável para não ir na missa de domingo, vá na missa de domingo. Não vá na do sábado à noite. Aliás, vá nas duas, se possível. Mas você entende o que eu estou querendo dizer? Ó, se você não tem nenhuma justificativa, nenhuma razão suficiente para não ir na missa de domingo, vá na missa de domingo. É preferível ir na missa de domingo sempre, em relação à missa de sábado à noite. Ok. Você entendeu? Agora, caramba, não vai dar para ir na missa de domingo de maneira alguma. Não tem jeito. Pô, aí beleza. Aí você tem a missa de sábado à noite. Ó. Aí você já cumpre o preceito. Tá bom, professor, muito obrigada. Nada, que isso. Então é isso, meus amigos. Vamos fazer então a oração final e encerrar nossa aula, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus amigos. Bom fim de semana para vocês. Fiquem com Deus. Boa Santa Missa amanhã. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, professor. Tchau, tchau. Bom final de semana. Para nós.